Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos do canal A Espada da Justiça. Então é muito bom a gente estar aí no meio da semana compartilhando a palavra de Deus e nós vamos direto ao assunto, direto ao ponto. A Bíblia é a palavra de Deus? Eu já ouvi falar nisso, eu acredito em Deus, agora daí que ela seja mesmo a palavra de Deus, isso é verdade? Existem fatos que comprovam isto? Porque até hoje me falaram que ela é a palavra de Deus, mas ninguém me apresenta argumento. De repente você pode estar pensando assim, eu acredito que ela seja a palavra de Deus, mas eu não tenho como provar, como mostrar, né, na própria Bíblia ou com argumentos que ela seja o que ela diz que é. Então, um bate-papo, um estudo mais rápido hoje, em que nós vamos conversar sobre 5 pontos que provam que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Alguns pensam que ela contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos começar com ela então. O que ela diz? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Então, o que a própria Bíblia diz? Toda a Escritura, não é uma parte, não é um versículo, não é um livro, toda a Escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a gente sabe que homens inspirados, usados por Deus, escreveu as Escrituras. Então, a Bíblia, primeiro ponto aqui na introdução, é que nós não temos que defender a Bíblia. A gente tem que proclamar, a gente tem que anunciar, a gente tem que crer. A gente não tem que defender, não cabe a nós defender as Sagradas Escrituras. E crer em Deus e crer na sua palavra e crer que a Bíblia é a palavra de Deus são questões diferentes. Vocês podem fazer esse teste, né? Então, como vocês sabem, eu sou militar do Exército e feita lá no interior de Minas Gerais, em São João del Rei, eu, com o meu pelotão ali, aproximadamente 40 homens, eu perguntei, quem aqui crê em Deus? Aí dos 40, 39 levantaram o braço, um era ateu. Aí dos 39 que levantaram o braço, que criam em Deus, eu perguntei, quem tem a convicção, quem tem a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí alguns ficaram em dúvida, né? Dos 39 ali, uns 20 levantaram o braço e 19 ou tinham dúvida ou não criam que a Bíblia era a palavra de Deus. É fundamental essa mensagem, esse estudo. Por quê? Porque nós temos que ter esta convicção. E quem até hoje tinha alguma dúvida, eu espero que depois desse vídeo, vai estar convicto que ela não contém a palavra de Deus. Que essa história de que foi o
o homem, o fulano que escreveu, não é verdade. Como nós lemos, esses homens que escreveram, Moisés, Paulo, Salomão, João e tantos outros, eles foram inspirados por Deus. Deus os usando para compor as Escrituras. Então, antes da gente passar aqui para os nossos 5 pontos, que comprovam, 5 dentre outros, né? Eu limitei a 5 pontos fundamentais. Alguns fatos históricos aqui. Os livros mais vendidos em número de exemplares. Em primeiro lugar está a Bíblia Sagrada, né? É uma biblioteca com 66 livros. Mas a Bíblia Sagrada ela tem entre 5 e 6 milhões de exemplares vendidos. Primeiro lugar. O segundo lugar, que é o livro vermelho do comunismo, do Mao Tse-tung, tem aproximadamente 860 milhões de cópias. Então a Bíblia, 5 a 6 bilhões, o livro vermelho não chega a 1 bilhão de cópias vendidas. Então, o primeiro ponto. Que eu gostaria aqui de ressaltar. É um livro para conhecimento aí. A pesquisa do Ibope, isso tem aí 1 ano, né, 1 ano e meio aí, do Instituto ProLivro, aponta pelo 3º ano seguido a Bíblia como o livro mais lido no Brasil, independente de nível de escolaridade. É um fato interessante aí para vocês. Então vamos lá, as verdades. Vamos para o que mais importa aqui. Primeiro ponto, primeira verdade, que comprova que a Bíblia é a palavra de Deus. O seu poder sobrenatural da sua existência, a sua indestrutibilidade, Olha que frase interessante de autor desconhecido. Ao longo dos anos, a Bíblia tem sido uma grande bigorna que tem destruído os frágeis martelos dos escarnecedores. Então, ao longo dos anos, diversos martelos frágeis têm tentado destruir essa poderosa bigorna. Porpire, ou Porpire, escritor grego, 304 depois de Cristo, tentou destruir a credibilidade da Bíblia e escreveu 15 livros, percebam isso, contra a Bíblia Sagrada. O que aconteceu com ele? Pergunto para vocês, Porfire, quem sabe quem é ele? Alguém já ouviu falar? E a Bíblia Sagrada? Voltaire, famoso, né, francês lá do Iluminismo, em 1700 depois de Cristo, aspas, em 50 anos o mundo não ouvirá mais falar na Bíblia Sagrada. Em 1700 depois de Cristo. No mesmo ano, o Museu Britânico pagou 500 mil libras por um antigo manuscrito da Bíblia Sagrada e o valor dos livros de Voltaire, 8 centavos. Bacana, né? No mesmo ano que ele disse, o Museu Britânico paga 500 mil libras por um antigo manuscrito da Bíblia, enquanto os livros dele eram vendidos a 8 centavos de libra. O que dizer dos regimes comunistas, União Soviética e China, que tentaram ao longo dos anos destruir, queimar, proibir a leitura das Sagradas Escrituras, até hoje regimes como a Coreia do Norte, e ela continua sendo o livro mais vendido e lido da história. Então, primeiro ponto, sua indestrutibilidade.
Vocês acham que algum outro livro teria esse poder? O segundo ponto, as profecias cumpridas. Como eu disse, o vídeo é um pouco mais curto, leiam depois com calma, mas a Bíblia tem profecias já cumpridas e outras que se cumprirão, mas todas irão se cumprir. Ela é a palavra de Deus porque as suas profecias estão se cumprindo e irão se cumprir ao longo da história. Leem depois com calma Isaías 44, do versículo 27 a 45, verso 3. 200 anos antes, a Bíblia vai explicar com detalhes a queda da Babilônia, Império Babilônico, citando inclusive o imperador persa Ciro, citando o nome Ciro. Leem lá. E ocorre conforme está escrito pelo profeta Isaías 200 anos depois. Glória a Deus. É histórico. É só ler, registrado nas Sagradas Escrituras. Isaías 44. E o que dizer de Isaías 53, a partir do verso 7, em que o profeta Isaías escreve com detalhes, centenas de anos antes, como seria a morte do Senhor Jesus, como ovelha muda no matadouro. Então, as profecias da Bíblia, elas se cumprem. Segundo ponto que nos prova que ela é a palavra de Deus. Terceiro ponto, a atualidade inexplicável das Escrituras. Uma conta rápida aqui para a gente entender. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá do Pentateuco, de Moisés, foi escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, mais ou menos 2000 anos atrás, de hoje, né? 2020 anos atrás. Então, mais ou menos 3.500 anos da composição das Escrituras para os dias atuais. E você vai na palavra de Deus, você vai perceber fatos da natureza, da ciência, informações sobre o comportamento, as tendências humanas, a família e as funções no lar. A palavra de Deus, ela nunca ficará desatualizada. Ela nunca ficará ultrapassada e necessitará de atualização. Ela é sempre atual. Vamos ver o que a palavra fala em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Perdoe, Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a atualidade de assuntos tratados muitas vezes há 3.000, 3.500 anos atrás, relatados, que são totalmente atuais. O próximo ponto, quarto ponto,
o poder, esse para mim é o mais impactante, mais comprovante de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder transformador do seu conteúdo. Olhem no redor, cada um de vocês, se é que não aconteceu com vocês, e vejam quantas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus. Eu vou gravar um vídeo só contando o meu testemunho de vida, mas só uma breve introdução desse testemunho. Em uma certa situação, estávamos numa mesa com os amigos e chegou um amigo do quartel que era pastor. E aí brincaram e falaram: fulano, nessa mesa aqui, quem que é o mais difícil aqui de mudar? Quem é o mais difícil de ir aí para o exército de Cristo? E ele brincando, né, obviamente, ele disse: é o Marcos, é o Reis. Então percebam do poder transformador da palavra de Deus. Eu era um que numa mesa de 10, 12 ímpios que não queriam saber de Jesus, da palavra, era talvez o pior nos olhos humanos ali naquela mesa. Então, quantos assassinos marginais que vivem mesmo à margem da sociedade, quantos corruptos, quantos ladrões são transformados e viram pessoas boas, do bem, pelo poder da palavra de Deus. Então, o quarto ponto: qual livro, autoajuda, romance, ciência pode transformar uma pessoa, senão a palavra de Deus? Então, o quarto ponto: poder transformador das Escrituras. E o quinto e o último ponto: a sua unidade, o centro, o foco, o propósito da palavra de Deus é um único: Jesus Cristo, Deus, o amor é um, porque Deus é amor, Jesus é Deus. Então, o propósito, o foco da Sagrada Escritura, são 66 livros, mais ou menos 40 autores, tá certo? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, livros. E a unidade das Escrituras, não tem como isso ser uma produção humana, meus amigos, meus irmãos. Tem que ter uma mente divina, toda poderosa, sobrenatural, para inspirar isso, para fazer essa unidade. Façam um teste, peguem 3 pessoas da mesma cidade, do mesmo círculo social, do mesmo nível intelectual, e façam uma pergunta para elas. Descrevam separadamente o local onde vocês vivem, a cidade que vocês vivem, e conduza essa atividade dizendo o que elas têm que responder: o nome do prefeito, como é o curso de vida e o padrão da faculdade que elas fazem. Vocês concordam comigo que as respostas vão ser bem parecidas, mas você está guiando. São 3 pessoas parecidas. Nas Sagradas Escrituras a gente tem semi-analfabeto, a gente tem médico, como Lucas, semi-analfabeto pescador, como Pedro, a gente tem intelectual, como Paulo, e quando a gente vai ver, tem toda essa unidade. 40 autores diferentes. Eu já falei, com mais de 3.000 anos 1.500 anos entre eles. E a unidade nas Sagradas Escrituras. Então, todos foram guiados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que acontece essa unidade. Meus amigos, meus irmãos, são 5 fatos irrefutáveis que provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto,
ao meu ver, irracional é não crer nesses fatos. Em tamanhas evidências, em tamanhas provas. Então, para você que ainda tinha dúvida, que não cria, reflita nesses fatos. Fatos históricos, fatos descritos na palavra de Deus. E você que já cria, agora tem argumentos para falar com as pessoas, para proclamar o evangelho. Lembrando, nós não temos que defender, nós temos que proclamar. Que Deus abençoe o restante da semana de todos. Deixe aí o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam também entender, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Um grande abraço a todos.